Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com os operadores aritméticos na linguagem de programação Kotlin. Então, basicamente, a gente vai aprender a trabalhar com esses operadores aqui, ó. A gente vai ter o operador de soma, representado pelo sinal de mais. A gente vai ter o operador de subtração, representado pelo sinal de menos. E a gente vai ter o operador de divisão, representado pela barra. A gente vai ter o operador de multiplicação, representado pelo asterístico. E a gente vai ter o módulo, ou seja, o resto da divisão, que vai ser representado pela porcentagem. E a gente vai ter o operador de incremento, representado pelos dois sinais de mais. E a gente vai ter o operador de decremento, representado pelos dois sinais de menos. Então a gente vai ver cada um deles nesse vídeo passo a passo. Então eu estou entrando aqui no projeto, curso de Kotlin, e a gente vai começar a testar esses operadores aritméticos. Então aqui na minha função principal, eu vou criar duas variáveis inteiras. Então eu vou criar aqui uma variável mutável, que eu vou chamar de número 1, que vai receber o valor 20, e eu vou criar mais uma variável do tipo inteira, que eu vou chamar de número 2, que vai receber o valor 10. E aqui embaixo eu vou estar utilizando a função println para a gente estar imprimindo os valores na tela do usuário. Então dentro do println eu vou pegar a minha variável número 1, que é um inteiro, vou pressionar o Enter, e a gente vai estar utilizando o nosso primeiro operador aritmético. Vou estar utilizando o operador de soma, representado pelo sinal de mais. Então eu vou colocar aqui o operador de soma, representado pelo sinal de mais, e aqui na frente eu vou passar a minha variável número 2, que contém o valor 10. Então aqui a gente está fazendo uma operação. A gente vai fazer uma conta aqui. A variável número 1 mais a variável número 2 vai dar quanto? Se a gente executar, a gente consegue verificar o resultado dessa operação, que nesse caso vai dar 30. A gente conseguiu fazer a soma dessas duas variáveis. A gente conseguiu fazer essa operação utilizando o operador de soma. Então a gente somou os valores dessas duas variáveis. E a gente vai ter o resultado 30. A variável número 1 contém o valor 20, mais a variável número 2 que contém o valor 10. 20 mais 10 é igual a 30. Então aqui a gente consegue visualizar o resultado dessa operação. Então a gente viu como utilizar aqui o operador de soma. Agora a gente vai ver como utilizar o operador de subtração, representado pelo sinal de menos aqui. Então eu vou trocar o operador de soma e vou colocar o operador de subtração. E agora a gente vai fazer o seguinte cálculo. Número 1 menos número 2 é igual a 10. 20 menos 10 é igual a 10. Então a gente conseguiu fazer a subtração utilizando o operador de subtração. Agora a gente vai utilizar o operador de divisão. Para a gente fazer uma divisão na nossa aplicação, a gente vai utilizar a barra, tá? Então você vai utilizar a barra para fazer a parte da divisão. Então vou colocar a barra aqui e agora a gente vai fazer a divisão. Número 1 dividido pelo número 2 vai dar 2. Então 20 dividido por 10 vai dar 2. Então aqui a gente conseguiu fazer a divisão. E agora a gente vai estar utilizando o operador de multiplicação, representado pelo asterístico. Então quando você quiser fazer a multiplicação, você vai estar utilizando o asterístico. Então eu vou colocar aqui o asterístico. E agora a gente vai fazer a multiplicação. 20 vezes 10 é igual a 200. Então a gente acabou de fazer a multiplicação. Agora a gente vai ver o resto da divisão, que é o operador de módulo, né, representado pela porcentagem. Então se você quiser ver o resto da divisão, você vai colocar a porcentagem. Então a gente vai colocar aqui, ó, a porcentagem. E agora a gente vai ter o resto da divisão entre 20 e 10, que nesse caso vai dar 0. Então vai dar 0 aqui, né? Ó, o resto da divisão entre 20 e 10. Aqui a gente vai ter o operador de incremento, representado pelos dois sinais de mais. Então agora a gente vai ver como é que funciona esse operador de incremento. Então aqui eu vou passar somente
a minha variável número 1 para o meu println. E aqui, ó, no começo, eu vou passar o operador de incremento, utilizando os dois sinais de mais aqui. Então, se eu executar, o que vai acontecer? Repare que o valor foi 21. Aí você deve estar se perguntando, por que 21? Bom, a nossa variável número 1, ela contém o valor 20. Porém, a gente utilizou o operador de incremento na frente da nossa variável. A gente colocou o operador de incremento aqui. Então, a nossa variável número 1, que contém o valor 20, ela não vai ter mais 20, porque eu coloquei o operador de incremento aqui na frente. Com o operador de incremento, a gente sempre vai incrementar mais 1 no valor final da variável. Então, a gente tinha 20, mas como a gente passou o operador de incremento, a gente está incrementando mais 1 no valor final dessa variável. Então, de 20 passa a 21. Ele incrementou mais 1, então passou a ser 21. Então, é assim que funciona o operador de incremento. Ele sempre vai incrementar 1 no valor final da variável. Se eu colocar a variável número 2, ela contém 10. Então, ele vai incrementar mais 1, vai passar a ser 11. Então, pode ver que vai ser 11 aqui. Agora, a gente vai ver o operador de decremento, representado pelos dois sinais de menos. O decremento ele vai fazer ao contrário. Ele vai tirar sempre 1 do valor final da variável. Então, se eu colocar o operador de decremento aqui, ó, a nossa variável inicia com 10, mas como eu estou utilizando o operador de decremento, ele vai tirar mais 1 do valor final da variável. Então, de 10 passa a ser 9. Então, nesse caso, ele vai retirar e vai ficar 9. Então, é bem simples esses operadores. Treina bastante todos esses operadores aqui e eu te espero na próxima aula.